aí galera, aqui é Kenny do canal KMG Animes e tô aqui pra falar de anime mais uma vez. E dessa vez a gente volta com curiosidades. Eu queria falar só um pouquinho sobre curiosidade, a gente não vai falar de Baki em si. A gente vai falar agora aqui sobre outras coisas, sobre outros animes, inclusive sobre um assunto um pouquinho polêmico, né, que é Rentão. Não podemos falar a palavra certa. O fato é que eu gostaria de falar sobre o fato de que você encontra muito mais Rentão de alta qualidade do que animes comuns com alta qualidade. Você pode até encontrar mais animes comuns com alta qualidade, só que a quantidade de animes em geral supera e muito os que têm alta qualidade. Geralmente os animes têm uma qualidade bem abaixo do esperado. Eles têm um movimento estático, alguns movimentos fraquinhos, coisas bem feiosas, mal animadas, até mesmo de torcida. Já os Rentão, muitos deles têm uma qualidade que você olha assim, nossa, por que um anime fera como eu queria, daqueles de luta, não tem uma animação assim? E eu tô aqui para tentar desvendar esse mistério, tentar falar a você por que disso. E antes de comentar sobre tudo, como vocês bem sabem, eu tenho que te falar aqui sobre o card em cima, que eu estarei deixando aqui uma playlist com bastante conteúdo para poder você estar acessando, inclusive chance nova temporada, impressões, curiosidades e com certeza conteúdo de Baki, que é o carro-chefe do canal. Mas enfim, o que acontece, pessoal, é que sim, animes e Rentões, eles têm uma diferença grande. Eu vou estar deixando alguns exemplos, tá certo? De qualidade visual, mais pela capa em si, porque eu não posso mostrar telas grandes de si. Mas o fato é que sim, alguns Rentões têm sempre muita qualidade visual, até mesmo de movimentação, de estética. Tem uns que você olha assim, meu Deus, isso poderia ser um anime de luta ou algo do tipo. Mas o que acontece é que, primeira coisa que influencia e muito para que os animes em formato PORN, no caso adulto, né, eles têm uma qualidade. O primeiro motivo é que é a quantidade de episódios. Geralmente esses Rentão, eles têm entre 1 a 5 episódios no máximo, e a grande maioria tem de 1 a 2 episódios. E isso já muda bastante coisa, porque quando um estúdio, por mais que ele seja fraco, pega uma quantidade infinitamente menor do que qualquer outro estúdio para poder fazer essa sua animação, o que acontece é que ele não precisa de tanto dinheiro nem de tanto esforço, e geralmente não sai na TV. Isso é lançado diretamente no home video, né, em streaming agora, que é o streaming que nós temos. Então por conta disso acaba que tem mais tempo para poder se produzir uma pouquíssima quantidade de coisa, então dá para deixar com mais detalhe, com mais fluidez e com mais movimentação, e o gasto vai diminuir, porque se você tem 2 episódios para animar ou 5 que seja, ainda assim é um gasto inferior ao gasto que você teria com uma obra muito grande. Você falar que o tempo é menor e até mesmo a equipe demandada é menor. Com isso você tem uma forma melhor de trabalhar aquilo que você quer trabalhar. Então esse é um dos primeiros motivos que os animes Rentão, eles levam vantagem sobre os outros, porque ele é pequeno, ele tem pouca coisa para fazer, não tem como fazer muito. Então eu já vou fazer uma comparação com os animes aqui. Você já reparou que filmes de animes geralmente são bem melhores e mais bem editados e bem mais produzidos? Sim, isso entra em justamente concordância com o que eu estou falando aqui. Quando um Rentão é feito, ele é feito, por exemplo, 5 episódios, vamos dizer assim. Cada episódio tem 20 minutos. Se você pegar e fazer 5 vezes 20, você vai ter aí 100 minutos, já é praticamente um filme. E quando você vê os filmes, é justamente o mesmo tempo que levaria esses Rentões todos juntos, esses episódios juntos. Então você vê que acaba que os filmes geralmente saem melhor porque eles têm menos quantidade de trabalho que deve ser feita. A mesma coisa com o Rentão, e por isso você já vê essa semelhança. Mas não é só por isso que os Rentão levam vantagem, também tem outra coisa. Também tem o fato de que essas empresas, elas não se encarregam de fazer muitos projetos gigantescos. Vou dar um exemplo aqui, a TMS, por exemplo, que faz Baki, ela tem para mais de 7 animes aí encarregados e tá fazendo em tudo em um ano, cara. Os caras estão trabalhando feito louco, tem várias divisões fazendo, vários grupos, e isso faz com que toda a força de trabalho seja ali diminuída, subtraída, porque não é uma grande equipe que vai ficar trabalhando em um só anime, como acontece lá na Ufotable.
A gente vai ter uma grande quantidade de pessoal sendo botado para vários lugares e aí as equipes para trabalhar nos animes serão menores, não serão tão grandes. E isso acaba comprometendo as obras. E quando você tem uma obra que já não é curta e você pega ela e é maior e ainda assim tem um pessoal limitado, o valor que tem que ser investido é maior, a quantidade de trabalho é maior, você acaba se ferrando, porque a empresa não tem como dar conta e muitas vezes terceiriza para uma empresa que não tem capacidade de fazer aquilo que tem que ser feito. E é aí que começam os problemas, porque quanto mais ganância uma empresa tem, pior fica para administrar tantos animes sendo trabalhados e manter uma qualidade alta. A qualidade geralmente vai sair média. Já nos rentão, essas empresas que fazem esse tipo de conteúdo, elas acabam tendo mais formas de gerenciar, porque se for 5 produções aí, cada produção entre 2, 3 episódios cada, simplesmente ela terá então um ano produzindo pouquíssimos episódios, então dá para deixar com mais qualidade, e isso é uma coisa que atrapalha e muito os animes comuns. As empresas são gananciosas e acabam pegando várias temporadas de uma vez só, fazendo ali em torno de 100 a 200 episódios por ano, velho, é muita coisa, e os coitados dos animadores sofrem na mão dela. E é por isso que também acaba baixando a qualidade dos animes. Mas não parou por aí não, porque sim, também tem outra coisa. O tempo. Eu já tinha falado aqui sobre isso, mas eu foquei mais na questão do tamanho do anime, também na questão de ganância do estúdio e agora o tempo para se entregar. Eu tinha falado um pouquinho no início, mas o fato é que o tempo de entrega para quem está produzindo o anime, quem é o investidor sobre esse anime, influencia e muito. Eu estava até falando sobre isso, né, que muitos animes, quando eles começam na Netflix, eles começam a ter um grande problema, porque a primeira temporada ela levou tempo para se fazer, por mais que tivesse pouca investimento, a gente via que tinha uma fluidez, tinham trabalhar melhor, por mais que tenha grandes problemas. Mas nas seguintes você vê que fica mais fraca as coisas, mesmo tendo uma estética melhor. Melhora umas coisas e piora outras. Por quê? Porque agora você tem um prazo para entregar. A produtora quer ver a cada ano aquilo ali saindo. Então, com esse prazo, por mais que você tenha equipe capacitada, por mais que você tenha dinheiro suficiente, ainda assim, muitas coisas não são possíveis ser realizadas por conta justamente de um prazo estipulado que está além das capacidades do estúdio, mesmo tendo toda a equipe que seria para fazer aquela obra. Só precisaria de mais tempo. Então o tempo atrapalha muito. E como falei no início do vídeo, quando você tem uma obra menor, como você tem uma obra que não necessita de tanto velocidade para se lançar, você acaba ganhando nessa disputa e a qualidade aumenta e aumenta muito. Quarto tchan da coisa aqui é o CGI. Por que o CGI, Kenny? Você vai ser contra o CGI? É a novidade do momento. Não, não é que eu sou contra, é que os estúdios em si, eles não têm capacidade de usar CGI ainda, porque a grande maioria dos estúdios não tem um estúdio próprio de CGI, de animação, e geralmente pede para terceirizar esse serviço, esse trabalho. E é aí que está o problema. As paletas de cores, a direção, o diretor em si não tem como estar entrando em contato, falando alguma coisa sobre as paletas, sobre como vai ficar aquele personagem em 3D, e quando chega o personagem em 3D para o estúdio, você tem que forçar o máximo possível para casar uma coisa com outra e geralmente dá problema. A Ufotable, por exemplo, ela tem ali uma boa qualidade com o uso de CGI, que muitas vezes a gente nem sabe que é CGI, acha que é 2D, porque ela tem o próprio estúdio de CGI dela, então isso acaba ajudando ela. Mas quando a gente vai, no caso, para um rentão, o que acontece? Eu preciso de CGI. Eu preciso de CGI para quê? É só para uma coisa específica, um movimento específico. Cara, tu vai precisar isso para usar quantas vezes? É só em um episódio, é um movimento ali. É infinitamente inferior à quantidade de CGI que você vai usar sempre num rentão. Claro, tem aqueles que tem magia, não sei o que, mas lembre-se, eles são curtos. Então o CGI que poderia acabar, que é tirar dinheiro, atrapalhar e trazer mais problema, também não entra como um problema para os rentão. Então você vê que sempre o rentão vai estar na frente, porque ele sempre demanda menos custo e menos trabalho. Sem falar também
que o último ponto aqui que tira realmente esse trabalho do pessoal e ajuda a turma a fazer um negócio mais bem feito é o fato de ter muitos movimentos repetitivos, quase como GIFs. Nos animes a gente tem coreografias, a gente tem falas, a gente tem movimentos, olhares para lá, para cá, mas no então a gente tem muitos momentos que passam em torno de 1 a 2 minutos em uma posição, em uma cena específica, onde fica rolando o mesmo movimento, o GIF em si. Então isso dá aí a oportunidade do cara caprichar e muito naquela movimentação, vai para frente e para trás, o cara faz ali, ó, o para frente e para trás com a luz, com movimento, com sentimento, tudo muito bem feito, mas no anime não. No anime comum você tem que fazer toda uma parada, seguir um enredo, vai modificar, e nesses 20 minutos que tu animou, tu não teve momento nenhum para repetir aquele frame, é muito pouco os momentos que a gente tem para repetir. Geralmente quando tem pra repetir é quando tem algum ataque que o personagem fica batendo sem parar, e aí eles usam esse momento para poder dar uma descansada e fazer um repeteco de frame, que o GIF é ali animado. Mas mesmo assim, mais uma vez o Rentão sai entrando em vantagem. Então eu acho que deu para entender o porquê que os Rentão geralmente tem uma qualidade melhor. Geralmente a gente conta umas coisas que você olha assim, mano, mas por que essa obra tem uma qualidade tão grande? Poderia ser um anime, velho, mas por que isso? É porque é mais barato, é mais fácil, tem mais tempo, é mais confortável fazer um Rentão pequeno do que fazer um anime gigantesco, cheio de exigências, cheio de cronograma e cheio de problemáticas para se animar. Esses são os motivos aí que eu acho que atrapalha muito para que os animes sejam bons, para que os animes tenham qualidade. São muitas coisas envolvidas. Inclusive, né, a gente sabe muito bem que um Rentão ele não precisa de tanta qualidade assim, mas acaba tendo porque os caras têm tempo de sobra. E é isso aí, pessoal. Esse foi o assunto de hoje que eu queria trazer para vocês. E se vocês curtiram esse vídeo, dá aquele like, comenta, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Tranquilo? Falou, galera. Fui!